Gratidão e honra estar aqui mais uma vez, nesse ambiente de luz, nesse oásis de paz, nesse lar de esperanças, nesta escola de amor. E participar de mais uma jornada, além de ser motivo de muita honra, é uma oportunidade de fazermos uma autorreflexão, um autoexame na construção de nossa própria realidade. E não poderia ser um tema melhor o conhece-te a ti mesmo. Porque assim afirmou Sócrates, lendo no portal do Santuário de Delfos, a frase que veio de Hermes Trismegistus, do Egito Antigo até de Atlântida. O conhece-te a ti mesmo. E mais tarde, Jesus veio completá-la, conhecendo a si mesmo, conheceria a verdade. Como Sócrates, e conhece a verdade e ela vos libertará com Jesus. E o nosso tema, dentro da temática, cada ser deve caminhar com as próprias luzes. Como é isso? Como que eu posso caminhar com as próprias luzes se desconheço a minha própria realidade? Assim afirmou André Luiz em Missionários da Luz. Para ser mais exato, seu instrutor Alexandre. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Se filho de peixe, peixinho é; se filho de gato, gatinho é; filho de Deus só pode ser Deusinho. Não por acaso assim afirmou Jesus: sois deuses. E decretou: farão coisas maiores do que agora faço. E ainda complementou: o reino de Deus está dentro de vós. Hoje sabemos que esse reino é o Evangelho em espírito verdadeiro, um repositório de força, vitalidade e vida, no dizer de Joana de Ângeles, que está portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refúgios de nossa consciência e de nosso coração, conforme Emmanuel. E para André Luiz, há em nossa mente uma fonte inesgotável das próprias energias. E em nosso perispírito, no dizer de Kardec, uma fonte permanente destas energias. E no corpo biológico, conforme Joana de Ângeles, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e ainda um médico interior, aguardando as ordens da mente. Mas na essência do ser, conforme Joana de Ângeles, como espírito imortal que somos, na essência sabemos o que fazer, como fazer e quando realizar. Não por acaso, Leon Denis, e colocamos em nosso livro na apresentação, recomenda a aprendermos a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, o livro das metamorfoses do ser. Ele nos dirá o que temos sido e o que seremos, e ensinar-nos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo nossas aptidões, nossos gêneros e talento, far-nos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes e realizar os mais belos poemas. E Joana de Ângeles também narra que o espírito tem quase a idade do universo. E ele é a soma de todas as nossas vivências. E para Allan Kardec,
em Fotografia e Telegrafia do Pensamento em Obras Póstumas, um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências e, simultaneamente, com todos os seres dentro de um mundo e, consequentemente, com todos os seres em todos os mundos. E desafia-nos a calcular a força de um pensamento bem pensado, bem arquitetado. E sabemos que no espírito o pensamento é a sua capacidade criativa em ação. Só que ele está em ação na alma, que somos nós, uma fração diminuta desse espírito. Então, na mente temos a capacidade criativa a ser colocada em ação, que é o pensamento, que vai depender do nosso poder imaginativo. Poder imaginativo esse que depende da nossa inteligência. E inteligência esta que depende do nosso conhecimento. Por esse motivo, Joana de Ângeles narra com sabedoria na obra Vida Feliz, e também consta em nossa obra, as boas leituras enriquecem a mente. Tanto o poder intelectivo, a capacidade imaginativa, a capacidade criativa e a nossa memória. Acalma o coração, que simboliza o inconsciente, e estimula o progresso, que significa o superconsciente. Então, a leitura de boa qualidade, as suas vibrações, as suas informações, enriquece o nosso mundo racional, pensamento, inteligência, poder imaginativo e a nossa memória. Ao mesmo tempo, acalma as nossas perturbações emocionais e estimula a vasta rede de progresso e de sublimação que aguarda-nos a decisão para a construção de novas realidades. E quando falamos de desejos, que é consoante o patrimônio da própria alma, dos mais simples desejos, nasce a nossa pauta de trabalho, que vai terminar por atingir o campo intelectivo e imaginativo, o nosso pensamento no laboratório mental. E de acordo com essa pauta de trabalho, nós vamos despertar a atenção da nossa superconsciência, do Cristo e do Deus em nós, que vão enviar as intuições inspirativas de dentro para fora. E quando essas intuições se achegam por intermédio da vontade, é o que nominamos de pensamentos, que vai nos possibilitar a criação. É impossível alguém conseguir pensar sem o poder imaginativo. E, como eu disse, usar o poder imaginativo que é proporcional ao enriquecimento intelectivo que advém do conhecimento angariado. Deste modo, quanto mais nobre for esta pauta de trabalho, quanto mais extensos os benefícios, já que estamos nos conectando com todas as nossas existências, com todos os seres dentro de um mundo, do mundo em que vivemos, e com todos os seres em todos os mundos, e o menor movimento de um altera o contexto, ninguém consegue pensar sem interagir com todas essas frequências de vida. E ninguém consegue interagir sem permutar valores. E ninguém consegue evoluir sem a vida de relação. De modo que não há como evoluir sem a interação consciente com todas as dimensões do ser e do saber.
Não por acaso em nosso livro consta: do átomo ao anjo deve ser o despertar da consciência. Mas não é o átomo físico, mas sim o átomo primordial. De modo que, se devemos caminhar com as nossas próprias luzes, a primeira atitude que precisamos urgentemente considerar é conhecer pelo menos os nossos corpos de expressão, do corpo mental ao corpo biológico. Mas se compreendermos que isso é muito difícil, pelo menos aquilo que estamos vendo, que estamos pegando o nosso próprio corpo, do que ele é constituído, como ele funciona, do que ele necessita de fato. É de quantidades de alimentos ou de qualificação dos mesmos, ou como eu me encontro na hora da alimentação. Ao mesmo tempo, o repouso advém de horas de sono ou da qualificação das mesmas. Onde, com quem, o que busco durante o sono. Porque nós sabemos que não é a quantidade de alimentos que nutre, mas sim como estamos na hora da alimentação. Quanto mais mastigarmos, quanto mais consciência tivermos neste ato, e sabendo principalmente que a assimilação dos nutrientes basicamente acontece na boca, com auxílio de mais de 35 milhões de pequenas glândulas que vão assimilar a essência fundamental, o essencial dos alimentos, que já começa a nutrir o nosso universo psicobiofísico e também moral e espiritual, já que tudo está interconectado. De modo que, após engolirmos, o corpo não consegue assimilar mais do que 5% do que foi engolido após a mastigação. Então, não é a quantidade que garante a nutrição, mas como é feito o processo e a consciência que se tem, e ao mesmo tempo como me encontro vibracionalmente no pensar, no sentir, no falar e no agir. De modo que o sono não seria diferente. Para a garantia do repouso, eu preciso considerar o meu projeto que vai acontecer durante o sono. Onde, com quem, o que faço durante o meu sono. Dependendo de onde eu estou, com quem eu estou, o que busco, isso é que garante o repouso. Porque vai depender da vibração de onde me encontro, com quem me encontro, os conhecimentos que busco. É esta vibração que vai enviar para o corpo o repouso de fato. Porque dependendo de onde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, eu posso dormir 12 horas e acordar mais cansado do que foi para o sono. Mas posso dormir apenas 1 hora ou até nem dormir. E vou me sentir, se eu estiver usando bem o meu tempo, uma boa leitura, ouvindo uma boa música, praticando a meditação, a respiração, o relaxamento, já que quando respiramos, nós estamos canalizando energias. O ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, porque ele carrega em si a essência da luz. De modo que, quanto mais consciente estivermos da nossa realidade psicobiofísica, moral e espiritual, mais fácil nos torna viver. E viver com qualidade de vida, viver em plenitude. Assim, cada ser deve caminhar com as suas próprias luzes,
Porque tudo que canalizarmos por intermédio do nosso corpo físico, fatalmente, quando bem orientada esse energismo, e ao mesmo tempo a nossa conduta no processo de aprimoramento consciente e contínuo, nós vamos perceber que tudo que canalizamos por intermédio desse laboratório divino fatalmente vai transformar-se em sentimentos, conforme Joana de Ângeles. A começar pelos instintos, ou antes deles, as forças vitalizadoras, que transformar-se-ão no processo evolutivo em forças instintivas, mais tarde em sensações, logo mais em novas emoções, novos sentimentos, novos pensamentos, novos estados de inteligência intelectiva, depois da inteligência emotiva e espiritual. E culmina como virtudes o que antes era apenas uma batatinha, um macarrão, um jiló, um quiabo, ou assim por diante. Já que tudo que existe nasceu da mesma energia, a matéria-prima do cosmos, que nós chamamos de espírito com E minúsculo, o princípio inteligente do universo, que ao sair do psiquismo divino, ao reagrupar-se, compõe o que nós chamamos de amor-substância. E antes desse amor, segundo Joana de Ângeles, não existia a criação tal como nós a conhecemos. E este amor-substância ou matéria elementar transmuta-se no que nós conhecemos como éter cósmico, onde consta os registros acásticos de tudo quanto ocorre em toda a extensão do cosmos. E nós vamos trabalhar na memória de alguém e memorizar por nossa vez o que nos interessa para começar a nossa jornada, como partes constitutivas do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal é o plasma divino, é o alço do Criador, é a força nervosa do todo sábio. Nele vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano, no dizer de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Esse fluido cósmico se transmuta em matéria mental, depois em energia mental, em bioenergia. Tudo isso está ocorrendo em nosso mundo mental, em nosso campo mental. E essa bioenergia é que vai gerar os infracorpúsculos, e com eles os infrarreinos, a origem dos elementos atômicos. E mais tarde, as partículas atômicas, a começar pelos neutrinos e pelos demais elementos, até chegar aos quarks, para a composição da energia nêutron. E assim, esse nêutron transformar-se num próton e depois transmutar-se em parte em elétron e formando a consciência do mais simples átomo da escala estequiogenética, que é o átomo de hidrogênio. E ao reunir-se, forma os demais 4 de hidrogênio simples, fazendo o rearranjo, formando o hélio, e depois a união desses elementos formando moléculas na composição do reino mineral. E mais de 2/3 do nosso corpo biológico é água. E outros tantos elementos a chegarem mais de 90% de minérios somente no corpo biológico. Moléculas essas que se organizam, se entrelaçam, se especializam na formação dos vegetais. E parte do nosso corpo também é constituído desses elementos. Células essas que se especializam, se aprimoram, adquirindo outras funções
aumento dos elementos e sua expertise. E agora vemos na estrutura do animal algo também que nos constitui, porque somos a soma da força mecânica que rege os minerais, que nós chamamos de elementais. Ao mesmo tempo da sensibilidade que rege os vegetais, que também chamamos de elementais. E dos instintos que regem os animais, que também chamamos de almas instintivas ou elementais. De modo que toda a completude do corpo biológico, segundo Ramatiz, em Fisiologia da Alma, assim como do corpo perispiritual, todos esses dois universos são constituídos de almas elementais. De modo que, no ápice desse reino animal, começa uma outra etapa que nós chamamos de pré-humano, que também existe em nós. Então, somos a soma de 5 reinos, só falando desses reinos conhecidos, sem falar dos reinos e sub-reinos anteriores. Mineral, vegetal, animal, pré-humano e humano, e ainda com sementes e possibilidades para chegarmos à angelitude, que é apenas o começo de uma nova jornada que é interminável para nós outros, assim como para todos os seres, já que tudo cresce e evolui desde o átomo primordial até o arcanjo que começou por ser um desses átomos. Mas o arcanjo também não é o final da estrada, porque após o arcanjo tem os querubins, tem os serafins, até remontar aos cristos, e eles são incontáveis na criação em Deus. Então, como é caminhar com as próprias luzes? Se eu sei que na intimidade da minha medula óssea, principalmente nos fêmures, na criatura adulta, no ser humano adulto, e na bacia, nós temos uma fábrica de células-tronco, e para onde as direcionarmos com o nosso poder mental, com o nosso conhecimento, com os nossos nobres sentimentos, elas sabem construir ou reconstruir os tecidos. Como nós fazemos isso constantemente com o nosso próprio corpo. Então, se assim agirmos, e além disso, trazer os nutrientes necessários para que esta fábrica não cesse jamais. Porque é dali, da transmutação da célula-tronco, é que nasce as células do nosso sistema de defesa. Nasce as hemácias na composição de nosso sangue, juntamente com os leucócitos. E, ao mesmo tempo, as plaquetas, que é a mesma célula quando desmontada em peças menores. Então, quando chamamos de plaqueta, é a célula-tronco fracionada. Chamamos de hemácia, é ela sem o núcleo, ou de leucócitos, ela de acordo com o que se pretende criar nesse sistema de defesa. Ou ela, em estado original, transplantada no sistema nervoso, ela vai criar ou transformar-se em células nervosas. Se for em nosso tecido muscular, em células do tecido muscular, e assim em qualquer parte do corpo. Então, para que esta mão de obra especializada possa auxiliar-nos, porque ela existe em todas as partes do corpo, há uma reserva delas em todas as partes do corpo, independente da medula óssea, segundo o mestre e doutor, cientista e professor de medicina e espírita consciente, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Basta sabermos acionar. Por isso a importância do conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento, conforme colocamos em nosso livro na página 30, é a base que faculta a aquisição da experiência.
Então, o conhecimento é a base que vai nos facultar a aquisição da experiência. Experiência é vida em contínuo dinamismo, atuando por todas as dimensões. Então, experiência é vida em contínuo dinamismo, atuando em todas as dimensões. Só para lembrarmos, Joana de Ângeles, e consta em nosso livro, o ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade. E seguimos a leitura da página 30. Vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Então, a vida vai fecundar o discernimento, a vida é ciência que vai fecundar o discernimento por meio da razão. E razão é a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa que é o pensamento e, ao mesmo tempo, a nossa memória e outros potenciais correlacionados. E razão é a arte que busca. Falamos arte porque quando Leon Denis, na obra Espiritismo na Arte, ele sintetiza que a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. De modo que a arte, razão, é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. E intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. E finalizamos o parágrafo. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. E se o Evangelho é um repositório de força, essa força representa as nossas virtudes, o que nós chamamos de potenciais inatos. Vitalidade, essa vitalidade simboliza em nós os recursos latentes. E vida será a resultante da utilização desses potenciais ou virtudes já edificadas, direcionando esse energismo que está em latência, esperando oportunidades para a composição da vida. E esta vida não está desatrelada da consciência, porque não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência, em parte alguma, na criação em Deus. Porque quando falamos de vida é quando começa pequenos espíritos, pequenas partículas do princípio inteligente do universo, reagrupar-se. E a experiência que elas têm em comum é o que nós chamamos de consciência. Então, se olharmos de fora a consciência, veremos um número de vidas se unindo, se entrelaçando, visando um objetivo qualquer. E quando olhamos de dentro, vemos a qualificação que elas possuem em separado e, ao mesmo tempo, em conjunto. E esta consciência se expressa por intermédio da inteligência. E o pensamento não é outro senão a expressão do espírito encarnado, trazendo alguma nova informação para o nosso corpo. Então, todas as vezes que pensamos nobremente, estamos trazendo da nossa essência consciencial, encarnando novas virtudes para transformá-las em novos hormônios, que são as leis diretivas do nosso universo psicobiofísico. Se nós precisamos rearranjar, reordenar, harmonizar, conforme consta na página 348 do nosso livro com Joana de Ângeles, nos 2 últimos parágrafos.
As ideias enobrecedoras, e quando falamos de ideias, é um agrupamento de pensamentos. Então, as ideias enobrecedoras. E quando falamos de planos, são várias ideias juntas. As ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica, são portadores de energias ou de energia equilibrante, que estimula os complexos campos celulares, propiciando-lhes harmonia e produtividade. Como é isso? Se as ideias são nobres, são pensamentos enobrecidos, com as boas leituras que enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. E se essas ideias é a junção de pensamentos, pensamentos esses que vieram da essência do ser, então eles são médiuns, medianeiros desses recursos inatos ou em latência, de modo que são portadores das energias equilibrantes, que vão reorganizar os complexos campos celulares. Isso são leis, são virtudes. Harmonizá-los ainda são leis, são forças pacificadoras. E aumentar-lhe a produtividade. Agora, já não são mais leis ou forças pacificadoras. São forças vitalizadoras para aumentar a produtividade. Para esse fim existe em nosso íntimo ou no íntimo das células, que nós chamamos de microtúbulos. Dentro desses microtúbulos temos os microvórtices de energias, e dentro desses microvórtices uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. De modo que esta fonte inesgotável e inestancável das próprias energias temos dentro de uma célula. Porque quando trazemos essa vitalidade, que advém da bioenergia, que nós transmutamos o fluido cósmico em matéria mental, em energia mental, em bioenergia, que nós vamos gerar os infracorpúsculos e todo aquele universo subatômico. Esse energismo é levado diretamente para o microvórtice, uma usina de força na intimidade da própria célula. Então, deste modo, se cedemos esse energismo, esta cota, para aumentar a produtividade, esse microvórtice vai fornecer a qualquer uma das organelas já existentes ou daquelas outras que pretendemos criar, porque quando observamos esses microvórtices no interior dos microtúbulos, esses microtúbulos se reunindo, formando o centríolo, que é o construtor de qualquer uma das organelas dentro da célula. Ele vai construir o que nós chamamos de ribossomo, que é um médio entre ele e o DNA da célula, para formar um gene. E esse gene vai transformar-se num aminoácido. Esse aminoácido pode transmutar-se em proteína ou ser a consciência da proteína, para ordenar os elementos que foram transmutados em energia pelas mitocôndrias. E na intimidade do retículo endoplasmático rugoso, ordenar o energismo que nós chamamos de proteína, para aumentar a produtividade celular. Nós estamos à beira do poço morrendo de sede, porque é obrigação moral do motorista conhecer o seu veículo, ter noções de mecânica, para que não fique a haver navios quando o veículo der uma pane. E é obrigação moral do ser humano conhecer, pelo menos, o seu próprio corpo, suas necessidades reais.
e não dar ao corpo o que ele pede, mas sim o que ele necessita para uma vida plena, saudável e feliz. Quando tomarmos essa consciência e sabermos, pelo menos, nos alimentar de fato, quantas pessoas que terminam a refeição e esperam a sobremesa, sem saber que a sobremesa vai destruir toda a sua refeição. Porque quase sempre é a base do açúcar. E o açúcar refinado tem uma dúzia de elementos químicos bastante agressivos ao nosso corpo. O cristal tem um pouco menos. Mas se for orgânico, o demerara e o mascavo, quando feito por nossas mãos ou por alguém que sabe fazer sem a química, esses são nutrientes, principalmente o mascavo, que tem mais de 20 nutrientes nobres. Mas tudo que existe tem açúcar. Todos os elementos. Tem o sal também. Então, se nós soubermos exercitar o que nos recomendou o doutor em medicina, Allan Kardec, o sabor depende da educação do paladar. O ideal seríamos trazer os vegetais crus. Você pegar uma cenoura e amorosamente triturá-la, mastigando de 30, 60 a 80 vezes cada pequena porção e trazendo a totalidade dos nutrientes para o organismo físico, assim como a beterraba e qualquer outro legume. Há muitas pessoas que assim fazem, porque se cozinharmos e jogarmos a água fora, perderemos mais de 70% dos seus nutrientes mais nobres. E se formos utilizar após 1h30, 2 horas, já não temos mais nada útil ao corpo. E terminamos ainda a refeição, agora não as guloseimas. E vamos chupar uma laranja. Para quê? Para complicar a digestão? Porque a laranja só será útil nesse processo 1 hora depois. E isso se a mastigação foi bem feita. Se não foi, 2, às vezes até 3 horas depois. Porque o pessoal esquece que o estômago não tem dente. E chuta para a esquerda e para a direita e já manda para o gol, pensando que ele vai fazer o trabalho que deveria ter sido feito na mastigação. Mas se fizermos o trabalho correto, nós vamos trazer a vitamina C da laranja, da acerola, do limão, 1 hora após a refeição. Se for a laranja, comê-la com bagaço e tudo, até a semente se conseguir triturar. Riquíssimas em vários nutrientes e principalmente em componentes que vão ajudar-nos na digestão. Agora nós vamos carrear mais de 55% de ferro que não seriam carreados sem a presença da vitamina C. Mas eu gostaria de comer outra fruta. Coma antes, até meia hora antes. E como diz, ou como afirma o Dr. Jonas Moura de Teresina, Piauí, quer comer a sobremesa, guloseima, quer ter menos prejuízo, coma meia hora antes. Mas de preferência, não coma. Eu tenho uma sobremesa para você que você pode comer meia hora antes, sem peso de consciência. É a que eu uso. Vamos lá, anote aí. 2 colheres de chá de cacau 100%. Cacau em pó. Na mesma proporção, 2 colheres de mel, que você sabe a origem. De alguém que respeita as abelhas e colhe com todo amor, e que estas operárias trouxeram da natureza e não elementos inconfessáveis que não vou citar. E use também o pole apícola, o de Canavieiras, na Bahia, por ser direto dos coqueiros,
é o melhor pólen de canavieiras, o melhor da Bahia, o melhor do país. É o único levemente adocicado. Tem mais de 27 minerais nobres, 18 aminoácidos, fora outros elementos. Acrescente também 2 colheres. E mexe até todos se agregarem. Vai ficar um brigadeiro belíssimo. E não precisa comer tudo. Basta 1 colher. Você usou 6 colheres de alimentos. Então dá para 6 pessoas. E agora, deixa ele na sua boca. Jogue para lá, jogue para cá. Deixe as mais de 35 milhões de pequenas glândulas absorver os elementos sutilíssimos do amor de todos esses seres pequeninos, até do responsável pelo apiário, pelo o coletor deste mel. E tente interagir com a natureza, respirando suavemente, enriquecendo, pensando nobremente, fazendo tudo ao seu alcance para usufruir ao extremo, já que você está em conexão com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Cada ser deve caminhar com as próprias luzes. Vários autores, a começar por André Luiz, que narra que em nossa mente tem a fonte inesgotável de energias, como dissemos no início. Com Joana de Ângeles, só no corpo já tem um médico a nossas ordens e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Com Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, ele também narra algo semelhante, que eu vou ler para vocês. Antes, com Miramês, todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito de acordo com as suas necessidades espirituais e ficam em torno dele esperando suas decisões. O impulso é individual, como o dos soldados que esperam as ordens do comandante, e o dos pedreiros, os traçados do arquiteto. Está na página 340 de nosso livro. E depois, na 341, e Miramês, no outro momento, narra: todos esses recursos se encontram com mais segurança no interior de cada ser. Basta a inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Agora, no final, na citação do final da página 341, Bezerra de Menezes, na obra citada, o ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consiga movimentar-se em prol de si mesmo. E segue na página 342, como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder do Criador pela eternidade, todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável de energia, amor. Então não há como terceirizar, porque mesmo a assistência espiritual, segundo esses autores, trata-se de um auxílio externo à nossa realidade. Somente quando tomarmos consciência que esse auxílio exterior, mesmo espiritual, e de todas as demais terapêuticas, não resolve a causa. A causa só por intermédio desta tomada de consciência ou conscientizarmos-nos. O conhece-te a ti mesmo e, consequentemente, da sua nova conduta, do vir a ser.
Por isso que colocamos também na página 348 com Joana de Anjos, agora o parágrafo seguinte. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio. Então ele vai criar uma visão saudável dele em todas as instâncias, psicobiofísicas, morais e espirituais. Depois ele vai projetar-se no tempo, ver-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Ver-se recuperado, já curado. Assumindo responsabilidades e desenvolvendo as atividades que ele pretende concretizar. Assim, de acordo com esse nobre propósito. E como dissemos, quanto mais nobre for este propósito, quanto mais extenso for os benefícios, mais profundo mergulharemos na nossa essência consciencial e mais conexões faremos com as outras consciências mais evoluídas do que nós e até menos, de acordo com o que buscamos, operários ou instrutores. Comece agora você a inspirar com suavidade, com calma. Se eu quero, eu penso. Comece a pensar por sua cabeça, por sua mente. 95.000 pensamentos são elaborados a cada 24 horas só para você. Isso para o ser humano normal. E às vezes se aproveita muito pouco. Então agora, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu vou agir. Se eu agir, eu vou interagir e assimilar. E se eu assimilar os recursos, as diretrizes, eu vou concretizar, eu consigo concretizar o que pretendo. Cessando a causa, desaparece o efeito. Então respira com suavidade e cria a imagem do ser ideal. No universo psicobiofísico, a conduta moral e ao mesmo tempo espiritual. Mas você pode estar perguntando, o que é moral e o que é espiritual? Quando chamamos ético-moral, diretrizes éticas e morais, ética é o conjunto de normas, de regras. E moral é a aplicação delas. E na aplicação delas, construímos virtudes. E virtudes já é o espiritual. Então, moral é a nova conduta dentro das diretrizes éticas. E espiritual são as novas virtudes que estamos edificando. E a parte do universo psicobiofísico, nós vamos incluir da mente ao físico no processo de nossa promoção, já que o corpo vai evoluir até se confundir com o universo perispiritual. E esse vai também evoluir até tornar-se o universo mental. E o universo mental transmutando-se em virtudes. Inspirem e, ao mesmo tempo, crie a imagem do ser ideal. E com as correspondentes responsabilidades. Como já afirmara Einstein, eu não vou conseguir resolver o problema com a mesma mente, com as mesmas ideias que o criou. As boas leituras vão enriquecer a minha mente, a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa e a memória. Vai acalmar o inconsciente. A mente está no consciente. Então, as boas leituras vão enriquecer o consciente, acalmar o inconsciente e estimular o superconsciente a se expressar com a sua vasta rede de potenciais. Vem ao encontro
do consciente. E iluminam tanto mais a capacidade criativa, a inteligência com as diretrizes intuitivas, o poder imaginativo e o mais amplo acesso às nossas memórias. E o subconsciente está bem à frente da mente, do consciente. Então, o que nós estamos construindo sobre as diretrizes intuitivas da superconsciência vai ressignificar a subconsciência. E, ao mesmo tempo, reordenar todos os valores, todas as vibrações, elementos elementais, componentes do universo perispiritual e, consequentemente, do universo biológico. E, sequencialmente, a interação com o entorno, com todos os reinos. E carrear para dentro de nós o de que necessitamos. E, ao mesmo tempo, colocar o que está dentro de nós na orientação desses pequeninos que se encontram na retaguarda. De modo que, quanto mais ciência tivermos da nossa realidade como seres imortais, sabendo que o corpo físico está inteiro mergulhado dentro do perispírito, o perispírito dentro da mente, e a mente é uma emanação da consciência, ou seja, tudo está em nós. O ser com seu saber, a causa e o efeito. Somos autores e construtores da nossa realidade, com a obrigação de reconstruir o nosso passado, edificar melhor o nosso presente e, ao mesmo tempo, o nosso futuro, a nossa destinação. Vou parar por aqui para que vocês possam interagir e questionar, para que haja um melhor aproveitamento do nosso diálogo. Eu vou fazer aqui as perguntas, e aí, à medida que o senhor for respondendo, a gente vai interagindo de alguma forma. Tá bom? Sim. Então, nós temos uma pergunta aqui da Natália Brito, que diz o seguinte: como essa troca respiratória consciente pode influenciar o meu comportamento positivamente? Existem algumas leituras a respeito? Acho que o senhor falou sobre essa questão. Pelo menos nós colocamos no livro Despertar da Consciência, o Atma, o Anjo, alguma coisa, e mais claramente agora no segundo livro, que deve vir a lume, espero que em abril ou a partir de abril do ano que vem. Então, quando eu ouvi com Emmanuel que a soberania da alma só se daria o dia que ela dominasse as suas emoções. E ele não fala mais nada. E o mestre Yogananda fala que nós podemos pacificar as emoções por intermédio da respiração. E não explica muita coisa a mais. E Miramês fala que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. E Kaena, na obra Canção da Natureza, fala que o Evangelho está no ar. Então, se eu estou inspirando, eu estou trazendo para dentro de mim Evangelho, que é força, vitalidade e vida. E de acordo com o meu propósito, eu vou trazer algo para reordenar o meu universo psicobiofísico, moral e espiritual. E quando esse ar entra pelas minhas narinas, tem sensores sutilíssimos dentro das narinas, que já pode levar esse energismo diretamente para o corpo vital, para o corpo emocional, para o corpo mental e já provocar esta pacificação das forças psicobiofísicas. O ar que vai entrar pelos pulmões, a corrente sanguínea, vai nutrir e pacificar as forças biológicas. Mas ele é canalizado em todas as dimensões do ser simultaneamente quando sabemos fazer isto. Por isso, a oração, a visualização, a meditação consciente faz esse diferencial. Vou colocar uma outra aqui do Fenelon Neto. Sebastião, você falou
do direcionamento das células troncos com o nosso poder mental. Como posso conscientemente fazer esse direcionamento? Há alguma limitação? No próprio livro Despertar da Consciência do Atma o Anjo, Joana de Anjos fala que na mente nada é impossível. Agora eu preciso estar cultivando valores morais. O respeito a mim mesmo, o respeito às leis, o respeito à vida. E eu tendo esse compromisso, não tem limitação. Porque foi possível, no nosso caso, a reconstrução da parte óssea da mandíbula em 20 dias. Poderia até ter sido mais rápido, poderia ter sido num relance, mas nos falta amor, nos falta os valores morais correspondentes para ser mais rápido, mas 20 dias já é muito rápido. E assim como no caso da coluna vertebral, em 2 meses já está o suficientemente reconstruído para andar com tranquilidade, sem maiores preocupações. Então, quanto mais conhecimento tivermos, porque na medula óssea, ela tem um maior número, mas tem células reserva, no dizer do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, em todas as partes do corpo. Agora, o que nós precisamos é ter um novo propósito de vida. A vida precisa ser mais e melhor a que vivíamos, que criou a situação. Então, se eu tenho um propósito de vida mais e melhor, eu vou idealizar o que pretendo. Se eu sei onde buscar os recursos acionáveis, eu vou fazer. Do contrário, eu vou criar a imagem do ser ideal. Vou idealizá-lo e convocar de todo o meu universo físico e periferístico, porque os elementais compõem esses dois universos. E convocá-los para a ação, e depois eu preciso dar continuidade conforme eu fiz o propósito. Porque falar mentalmente ou verbalmente, da boca para fora, e depois viver como se eu não tivesse mentalizado, planejado nada, não dá certo. Pode ficar até pior. O que eu estou mentalizando, o que eu estou visualizando, principalmente o autorrespeito, o respeito às leis e à vida, ele precisa ter uma sequência. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Muito bem. Então nós temos agora mais outra, mais uma pergunta, mais duas perguntas. Essa aqui é da Pamela. Acho que a Pamela é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Quando saber que um comportamento ou um pensamento precisa ser transformado sem a necessidade da dor? Essa é bem simples, isso aí. Quando saber? Quando eu já estiver cansado de sofrer. Porque Joana de Anjos fala, há uma nova compreensão do amor, não há mais necessidade da dor. Porque Pietro Baldi fala que nós negociamos com a dor. Então, de acordo com o que nós vamos comer, por exemplo, de acordo com o prazer dessa alimentação, a gente excede o limite do essencial e sabe que vai doer. Mas o prazer está tão gostoso, então você vai ter um prazer a curto prazo e depois dores a longo prazo. A hora que tomar consciência que ter dor a curto prazo, negando o excesso ao corpo, porque vai doer também. Depois vamos ter um prazer a longo prazo, porque ele vai nos agradecer. Então, quando estivermos cansados de sofrer, porque vai chegar o momento que nós vamos tomar essa consciência, que não precisa ser assim. E espero que isso chegue rápido para toda a humanidade, porque mais de 2/3, se não quase toda a humanidade, ainda está sobre o jugo da dor. Mais outra. Essa daqui é do senhor Fernandes, de Rio de Contas. Como posso ter certeza se minhas luzes são as corretas para me guiar no meu processo evolutivo? Essa é a coisa mais simples também. No nosso livro colocamos que, com André Luiz, que o bem de todos é o eterno princípio. Só que todos não fica ninguém para fora. Então, o bem de todos é o eterno princípio. Então, tudo que eu estiver fazendo que vise o bem de todos,
quer dizer, o aproveitamento total, o não desperdício, o fazer o máximo com o mínimo, respeitando-se, respeitando as leis e a vida, é o que eu preciso fazer. É a minha missão, inclusive. Porque nós estamos aqui para aperfeiçoar-nos individualmente e contribuir para a harmonia do universo. E o bem supremo, se eu chegar num grau de maestria do bem supremo, o bem supremo é a lei eterna. E se estou conectado com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, o bem que eu fizer a mim reflete em todos os seres em todos os mundos. É simples assim. Temos aqui uma afirmação, mas no final a dona Elisete ela quer a confirmação. Ela diz o seguinte: a matéria cósmica do universo tem a função de auxiliar na construção do universo, tendo a permissão de evoluir conforme sua atuação. Não é isto? Então, vamos lá. De acordo com André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, os engenheiros siderais usam essa matéria cósmica que nós chamamos de espíritos, na sua origem. O espírito é a matéria-prima do cosmos, só que o espírito com E minúsculo. Só que ele narra também que nós, com as nossas mentes, usamos a mesma energia. É o mesmo espírito transformado em fluidos. E ela quer evoluir tanto em nós quanto em qualquer estrutura cósmica, em qualquer momento, em qualquer lugar, já que tudo cresce, tudo evolui, desde o instante primordial, conceptual, à imensidade. Por isso, Leon Denis, em O Grande Enigma, narra: de acordo com a estrutura do mundo mental, do poder da nossa vontade, no ápice dessa capacidade criativa, pensamento e vontade, nós vemos esse energismo vir ao encontro para serem fecundados pelas nossas propostas. E vê-los transformar-se em força de atração e esta força de atração se transformar em amor. E o amor também, um amor substância, ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, Sebastião, nós tivemos essas perguntas e eu vi que você falou muito sobre o livro, né? Eu até marquei aqui no capítulo... deixa eu ver qual é o capítulo. Capítulo 5. Tudo está em tudo. A mente é o espelho da vida. E eu vi que você falou muito. Eu vou ler só um trechozinho aqui. E aí, para que você possa fazer um comentário também sobre isso. A mente é o espelho da vida em toda parte. O campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Isso está na página 160. Comenta um pouquinho sobre isso aqui para a gente fechar a nossa conversa e, ao mesmo tempo, auxiliar naquilo que a gente vem falando como objetivo da jornada, né? Que é buscar o equilíbrio, é buscar a capacidade de se resignar diante das negatividades, ser capaz de amar incondicionalmente, que é uma situação muito difícil enquanto a gente está aqui nesse plano, mas esse é o objetivo nosso, né? E aí um dos pontos que a gente sempre escuta é que a gente tem que ter esse controle mental. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse item para a gente poder concluir nosso assunto aqui hoje. Então, a mente é o espelho da vida, em toda parte. Muitos acusam a mente de mentir. E eu falo, a mente não tem nada a ver com isso, ela é um hardware. E o hardware, ele não se opera sozinho, ele precisa de um software, antes de driver. Vai depender do software que eu vou colocar lá, que são os pensamentos, os sentimentos, as inteligências correlacionadas. Então, quando falamos desse poder mental, com ele, por estar lá, nosso pensamento, um pensamento bem arquitetado, nos coloca em conexão com todas as vivências, todos os seres dentro do mundo e com todos os seres em todos os mundos. Principalmente com aqueles que pensam como pensamos, mas também
inevitável com aqueles que não pensam como pensamos. Então, quando nós temos consciência do que é a mente, quando nós temos consciência que é a nossa inteligência que define o que vamos pensar, e mediante a inteligência nós vamos construir o poder imaginativo, porque quanto mais informações eu tiver acerca daquilo que eu quero criar, maior poder imaginativo. E quanto maior o poder imaginativo, mais profundo eu aciono a minha capacidade criativa, que é o pensamento. Tudo isso está dentro da mente, que é o laboratório, mas ela não determina por si. Nem o pensamento determina por si, é a inteligência, segundo Allan Kardec. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece o material. E o mais grave nessa lição que você começou a ler é isso aqui: quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo imagens deprimentes que se constituem e pondo-se a imaginação digerir essa espécie de alimento. E quando você lê, a mente é o espelho da vida em toda parte, porque tudo que existe está dentro da mente cósmica. E tudo que conseguirmos imaginar, pensar, está dentro da nossa própria mente, como almas encarnadas. Então, é o campo de nossa consciência desperta, se nós já tomamos ciência disso. Desperta como? Na faixa de evolução, ou na faixa evolutiva do conhecimento adquirido, que nos permite operar. Vai ter o tamanho do meu conhecimento que eu posso operar. Então, com ela eu vou enxergar fora, na realidade, o que está dentro. Porque se eu enxergo desequilíbrio fora, não há a menor possibilidade de ter algo desequilibrado fora de nós. Porque Deus é a suprema sabedoria. É onisciente, onipresente, quer dizer, ele está na cena. E é onipotente. Se tivesse alguma coisa fora do prumo, então o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós, conforme está no livro com André Luiz. E consertando dentro, ajustando essas lentes mentais, com um pensamento enobrecedor, com um sentimento que vai qualificar esse pensamento, com a inteligência iluminada pelo saber transcendente, agora eu posso olhar para fora e me ver espelhado em todas as criaturas. Não por acaso, o último capítulo do segundo livro, vendo a obra, vê-se Deus. E o primeiro item desse capítulo é: a vida é o espelho da alma. Agora eu não coloquei mais a mente, a vida é o espelho da alma. Então, para todos os lugares que eu olho, eu estou me vendo no espelho. Aprendi isso com Miramês. Quando eu questionei ele a respeito, ele disse: olhe para os lados, meu filho. Eu olhei. Ele falou: tudo isso é você, em suas várias etapas evolutivas. Então, quando você olhar tudo isso com amor, você pode dizer que já se ama, respeita as leis e ama a vida em todas as suas expressões. Então, muito bem, a gente agradece, Sebastião, né? Eu anotei duas frases agora que você disse para encerrar. O único mal a temer é o que existe em nós, e a vida é o espelho da alma. E aí, a nossa jornada tem como tema: conhece-te a ti mesmo. Né? E eu vou pedir para você terminar, então, com a leitura da página 218. Depois eu comento um pouquinho. Esse parágrafo da página 218... Esses dois parágrafos após a citação. Você vai ler os dois últimos, então. Esse que diz: quanto mais vastos os conhecimentos teóricos, isso, fé raciocinada, enriquecimento cultural... Mas começa com a citação de Miramês. Como que nós devemos ter a nossa conduta? A maior claridade da alma, na explosão da fé, acontece quando ela ensina exemplificando, dedicando a sua vida na vivência do que falou, ou então quando fala, vivendo. Os pensamentos e as palavras são senhores da teoria, e o comportamento
o absoluto que vive tudo o que o amor lhe oferece como norma. Do Miramês. Essa é a citação. Agora, para a gente colocar isso em prática, veio a receita. Vai lendo de ponta a ponta e dá uma paradinha. Vamos. Para amar com proveito, precisamos encarecidamente respeitar o objeto de nossa atenção sem reservas. O desenvolvimento do respeito, consciência, só nos será possível mediante a compreensão do degrau galgado pelo elemento analisado. A fim de auferirmos o conhecimento em plenitude. A fim de auferirmos o conhecimento em plenitude, faz-se imprescindível estudar com afinco. O êxito no estudo coerente apenas será logrado por meio do querer sincero, ante a necessidade do saber consciente. De modo que, para atingirmos tal meta ou alcançar semelhante intento, carecemos de estímulos constantes e entusiastas pela exemplificação dos que já conseguiram tornar-se o que por ora almejamos. Esse é o primeiro parágrafo abaixo da citação. Você quer comentar alguma coisa sobre ele? Continua aí, porque aí já está claro a ideia. Quanto mais vastos os conhecimentos teóricos, entre parênteses, fé raciocinada e enriquecimento cultural, o quanto mais amplos os recursos auferidos na ciência experimental, a fé vivenciada, o patrimônio indelével, por meio da qual lograremos capacitar-nos na ação, maiores serão as oportunidades a nós ofertadas pelas leis e pela vida. Consequentemente, mais extensas e exitosas serão as probabilidades concernentes aos acertos pretendidos, ante a intransferível incumbência da autoiluminação, ou seja, iluminar-nos na ação inadiável, o amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos tem amado. Dessa forma, basta-nos eleger determinada meta e as orientações de um professor habilitado, que não precisa ser diretamente o Cristo, mas alguém que já fez uno com ele na exemplificação diária. Quando o ser se predispõe a aprender, o cosmos designa-lhe o orientador e as oportunidades. O ideal é trabalharmos em nós e fora de nós, copiando esses exemplos em nossas ações, sabendo que o todo auxilia de que necessitarmos será proporcional ao esforço empreendido e ao trabalho realizado. Isso aí. Mais uma vez a nossa gratidão a todos vocês, parabéns pelo belíssimo trabalho que estão fazendo, e todos os demais participantes. O dia de ontem será amanhã, que nós continuaremos amanhã, que seja coberto de bênçãos, de êxito, que todos os internautas que estão nos acompanhando recebam nosso mais profundo agradecimento, a nossa suprema gratidão, rogando a Deus que nos abençoe sempre e nos faça instrumentos de sua doce, amorável paz, que nós possamos a cada dia nos esforçarmos ao extremo para ser mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis e mais felizes. Abraços de luz e paz. Então, e nós agradecemos de coração. Muito obrigada, Sebastião. Mais uma vez, estamos juntos. Com certeza, somos um. Até a próxima. Somos. Obrigado. Obrigado.